Oi, turma, boa noite. Deu errado de novo o que nós tínhamos testado. A gente está aqui de novo pelo Facebook. Vamos esperar a turma entrando. Gerson, fica tranquilo. Deu para ver sua expressão de tristeza aí por não ter dado certo. Essas coisas acontecem. Fique em paz. Isso é um erro normal. Eu trabalho com TI, sei que as coisas acontecem e são assim mesmo. E a nossa igreja é tão amorosa que eu sei que eles vão entender também. E eu faço uma promessa para vocês, eu vou ter que ir para a Americana todos os domingos mesmo. Paulinho, pode se preparar aí, separar a cama do Yuri para eu tirar um cochilo de domingo à tarde aí. A partir de domingo que vem eu vou para a Americana todos os domingos. É o que a gente tinha combinado e é o que eu acho que eu tenho que fazer. De qualquer maneira, eu comecei a transmissão lá no YouTube agradecendo o Gerson, o Fábio, o Davi, o Roger, toda uma turma que tem se envolvido nessa transmissão, e eu mantenho meu agradecimento. Eu espero que Deus os recompense. Eu sei que vocês têm trabalhado muito por isso, e nenhum de vocês é especialista na área, mas vocês têm se esforçado, vocês têm estudado, testado. A Marissa vai até ficar brava comigo, porque eu fiquei sabendo que o Gerson ontem, ele contou pra gente que ficou das 9 da manhã às 19 testando para que tudo desse certo hoje, e acabou dando errado. É a vida que segue, a vida é assim mesmo, não deu certo, a gente vai se arrumar para domingo que vem e vai dar tudo legal. Não entendi, filha. Minha filha tá pegando no meu pé aqui que eu não tô falando boa noite, porque tem gente entrando depois. Quantas pessoas já tem aí, Laura? 38. Vamos ver se a gente consegue... Para os irmãos que já chegaram, boa noite. Para os irmãos que já chegaram, eu tô dando uma introdução aí, conversando, agradecendo o Gerson e a turma pelo esforço e dizendo que erro acontece, e agradecendo os irmãos também que entraram no YouTube e tiveram todo o trabalho de sair do YouTube e entrar no Facebook agora. De qualquer maneira, a gente está junto, esse é um dia que o Senhor preparou para nós. Os irmãos que já chegaram aí, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós começamos a falar sobre esse texto na semana passada e eu quero terminar esse capítulo com os irmãos. Eu já deixei umas dicas até a semana passada do que a gente... do capítulo 9 até o final do capítulo, até o capítulo 22. Então vamos lá. Capítulo 9, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Antes de nós começarmos, enquanto entram mais alguns irmãos, eu tô cheio de papel aqui, ó, cheio de recadinho, que minha esposa e minha filha colocam para mim. Como eu ainda não estou pronto para falar algumas coisas, eles deixaram um recado aqui para mim que eu tenho que ler. E o recado é o seguinte: se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Deixe o seu like, ative o sininho para estar por dentro de todos os nossos vídeos e compartilhe o link para as demais pessoas. Pronto, já paguei uma dívida. Uma dívida, minha filha está aqui na minha frente rindo da minha cara. Uma dívida eu já paguei. Agora vamos entrar na parte mais gostosa, na parte que é o que eu gosto de fazer. Falarmos sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 em diante. Paulo está no final da carreira dele. Isso é por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo está preso a segunda vez. Só que essa prisão, essa segunda vez, é diferente da primeira prisão dele. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar. Ele recebia amigos, recebia visita, ele mesmo tinha que pagar o aluguel de onde ele estava morando. Nessa segunda prisão, Paulo está no calabouço. Ele foi jogado lá no calabouço das prisões romanas. Ele está num lugar úmido, fétido, onde tem ratos. Está numa situação bem chata, bem ruim. E Paulo está próximo, ele pressente a sua morte. Ele sabe que está para morrer. Ele sabe que é iminente a sua partida. E ele escreve essa carta. E nessa carta ele dá algumas recomendações.
quando ele começa no versículo 9, aqui são as últimas palavras de Paulo. Ele não só que traz recomendações, mas ele faz alguns pedidos. E ele quer algumas pessoas junto dele, nesse momento, nesse último momento dele, nessa passagem dele. Então ele começa o capítulo, ele começa o versículo 9, chamando alguém para vir encontrar com ele. 2 Timóteo 4, 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é muito útil para o meu ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas as obras malignas, e me levará salvo para o meu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui ele faz as saudações finais dele. Saúda Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Paulo, nesses últimos versículos, quantas pessoas tem aí, filha? 50? Acho que já dá para a gente entrar. 50 pessoas, está mais ou menos naquilo que nós já estávamos. Para quem chegou um pouquinho depois, 2 Timóteo capítulo 4, 9 em diante. Paulo, nesses últimos versículos, fala do momento em que ele está vivendo. E quando eu olho para esse texto, o sentimento que eu tenho que Paulo está passando é um sentimento de solidão. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nos sentiremos sós. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, sentiremos o que é a solidão. Talvez não por um período muito longo, mas sentiremos. O Projeto Genoma estudou o homem e deu a certeza de que o homem é afligido por dois sentimentos, primordialmente por dois sentimentos: o amor e o medo. E a solidão, e a gente sabe através de pesquisas que desses dois sentimentos, de amor e medo, descendem todos os outros sofrimentos. E um dos maiores medos que o ser humano tem é o medo da solidão. A solidão é um medo tão grande, um estado de espírito, uma situação tão impactante no nosso mundo atual, que o governo britânico resolveu criar um ministério para cuidar disso. Ele criou o Ministério da Solidão, que ele está encarregado junto com outros órgãos de saúde mental do governo, a criar formas de enfrentar esse problema, de enfrentar o problema da solidão. E é interessante que nós estamos vivendo num momento de pandemia, de reclusão, de isolamento social, onde teoricamente quase todos nós estamos em família, mas algumas pessoas estão sozinhas. Oswald Sanders, num livro que ele escreveu, chama Desperdício, o livro chama Desperdício, ele tenta lidar com a dor e a solidão por meio dos prazeres ou das aquisições de bens. Então, no meu momento de solidão, eu começo a comprar bens, adquirir bens para satisfazer o meu ego, ou me jogar a prazeres, droga, bebida, sexo, para tentar satisfazer esse vazio que existe dentro de mim. E a conclusão que ele chegou é que normalmente
numa plateia de um stand-up ou de um show de comédia, o comediante é sempre o mais triste. E que o milionário é sempre, com raras exceções, os milionários são sempre os mais solitários dos homens. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu trabalhei por 10 anos no Banco Votorantim, no Grupo Votorantim. E o Banco Votorantim era do José Hermínio de Moraes. A gente conhece muito o Grupo Votorantim pelo Antônio Hermínio de Moraes. E o Banco Votorantim era comandado pelo irmão dele, José Hermínio de Moraes. E a história que corria nos bastidores do banco, a história que nós como funcionários ouvíamos, é que ele tinha o dinheiro que ele podia ter, podia fazer o que ele gostaria de fazer, ir aonde ele quisesse ir, viajar para onde quisesse, adquirir o que ele quisesse adquirir. Só que ele nunca tinha sua família com ele. Ele era solitário. Seus filhos haviam abandonado. Seus filhos estavam interessados no que ele poderia dar para eles de recursos. E quando a gente fala, e não são raras as vezes que nós falamos de pessoas que até se destacam socialmente, no meio do esporte, ou mesmo trabalhando, desenvolvem alguma coisa, mas acabam solitários. É interessante que a gente vê pessoas com muitos recursos, pessoas que às vezes poderiam aproveitar a vida da forma que quisessem e tiram a sua vida ainda novos partem para o outro lado. A solidão é um problema. Eu não sou psicólogo e não entendo muito disso, o meu ponto de vista é um ponto de vista bíblico, mas um pouquinho que eu pesquisei, a gente encontra pelo menos 3 aspectos da solidão. A solidão social, que é o isolamento das pessoas mesmo, é aquela pessoa que está sozinha, que decide ficar sozinha, se esconder. Nós temos os eremitas aí, são aqueles que vão morar em montanhas ou cavernas sozinho. Nós temos a solidão da alma, que você está cercado de pessoas, mas está sozinho. Interessante que essa semana eu já tinha esse texto em mente e eu fiquei vendo o meu trajeto para o trabalho na ida e na volta. Eu normalmente vou e volto lendo, pego algum livro, aproveito o tempo que eu tenho, 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e leio o livro. Mas às vezes eu baixo o livro e olho para o meu lado, cheio de gente ali, todo mundo no celular. Ninguém fala com ninguém. É um isolamento, é uma solidão de alma. Você está num ambiente engraçado que essa solidão de alma às vezes acontece dentro de casa. São 2 pessoas na mesma cama e cada um vivendo o seu mundo. Quantas vezes eu conversei com casais que estavam passando por problemas. Os 2 morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas não conversam mais entre eles. Não há convivência. Esse é o segundo aspecto, solidão social, solidão da alma. E o terceiro aspecto, a solidão espiritual. É aquela sensação que nós temos que nós estamos longe de Deus. E às vezes estamos mesmo. A Bíblia nos diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E às vezes nós estamos em pecado e estamos separados de Deus. Às vezes nós somos crentes mornos. A gente está dentro da igreja, a gente acompanha todo o movimento da igreja, a gente acompanha as atividades da igreja, a gente até gosta, mas a gente está morno, a gente não está com Cristo. Tem um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, que Deus fala sobre isso. Ele fala, olha, eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. E ele mesmo fala, quem dera fosses frio ou quente, tomasse uma decisão. Assim, porque és morno, não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma solidão espiritual. Mas quando a gente olha para esse texto, e Paulo está vivendo esse momento, ele fala que não tem ninguém, tem só Lucas com ele não estava totalmente isolado, mas ele nos dá algumas dicas aqui de como é que a gente pode, nós como cristãos, vivemos esse momento de solidão. E eu quero voltar ao texto com vocês, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 9 em diante. Primeira dica que Paulo dá para a gente, cuide dos seus relacionamentos. Versículo 9, depois do versículo 21, e a gente vai ver isso lá na frente depois. Vem depressa ter comigo,
Cuide dos seus relacionamentos. E eu acho interessante que Paulo está falando para Timóteo, Paulo pede para Timóteo trazer João Marcos. Para quem conhece a Bíblia, João Marcos havia brigado com Paulo um tempo antes. Na primeira viagem missionária que Paulo fez, ele levou João Marcos com ele. No meio do caminho, João Marcos desistiu. A Bíblia não é muito específica em falar por que João Marcos desistiu. Por que Marcos parou? A gente tem algumas inferências. Talvez ele não fosse convertido o suficiente. Talvez eles iam passar por algum lugar que era perigoso, o caminho que Paulo ia fazer passava por um lugar perigoso e Marcos ficou com medo de enfrentar a situação, ou talvez ele não estava preparado para ser um missionário, era alguém crente, mas não preparado para ser um missionário. E é interessante que na segunda viagem missionária, Barnabé fala para Paulo, vamos levar Marcos com a gente de novo. E Paulo fala, não quero Marcos, ele pisou na bola na primeira vez, agora não quero de novo não. Quantas vezes nós somos assim? Pisou na bola comigo uma vez, não tem a segunda chance, não dou chance de novo. E Paulo falou, não vamos. Mas agora no final, olha que interessante, Paulo está dizendo, olha, me traz João Marcos, ele é importante para mim, ele é importante para o meu ministério, isso é importante para nós. Paulo está cuidando, Paulo está refazendo as pontes que haviam sido quebradas. Paulo está reatando, está reabrindo o caminho que havia sido bloqueado. Paulo brigou com João na primeira viagem, Paulo recusou a companhia de João na segunda viagem. O entendimento que a gente tem é que havia uma rusga ali. Talvez Paulo ainda estivesse bravo com João e João também estava bravo com Paulo, porque Paulo recusou o nome dele. E a briga foi tão grande na segunda viagem que Barnabé e Marcos foram para um lado, Paulo e Silas foram para o outro lado. Mas nesse momento, Paulo fala, olha, me traz João Marcos, que ele é importante para nós, que ele é importante para mim. O que Paulo está dizendo é o seguinte, para você fugir da solidão, você precisa refazer as pontes. Cuidar dos seus relacionamentos. Cuidar daqueles que estão próximos de você. Eu anotei um texto aqui agora que eu queria compartilhar com vocês, de um escritor que chama Milan Kundera. E ele diz o seguinte, ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, da fidelidade infantil a uma convicção, a fidelidade de um amigo é uma virtude, talvez a única, a última virtude. E ele fala, hoje eu sei que na hora do balanço final, que era o que Paulo estava vivendo, a ferida mais dolorosa é a ferida mais dolorosa é a das amizades feridas. E nada é mais tolo do que sacrificar uma amizade pela política. Interessante que quando ele escreveu isso, nós não estávamos vivendo esse momento que estamos vivendo agora. Mas ele diz o seguinte, que a amizade é a mais importante. A gente vê as questões políticas que estão acontecendo no nosso país, e até num grupo que eu participo, num grupo de oração de sexta-feira, as pessoas estão discutindo por isso. É mais importante para nós os amigos, principalmente os amigos cristãos. Primeiro ensinamento de Paulo. Refaça as pontes, refaça os relacionamentos. Eu conheço gente que não fala com o irmão há anos, pais que não veem os seus filhos, filhos que não veem os seus pais. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, eu saí de casa. Os irmãos já me conhecem, eu vou chorar, não tem jeito. E eu fui morar sozinho, tinha brigado com meu pai, com a minha mãe, e decidi morar sozinho. No dia em que eu fiz 18 anos de idade, eu botei minhas coisas dentro de um carro, fui no quarto do meu pai e falei para ele, eu já tenho 18 anos, posso ir embora de casa. E fui embora. E fiquei um tempo sem aparecer. E os meus pais sofreram por isso, e eu sofri por isso também. E eu me lembro que nós consertamos essa situação quando uma vez eu abri a porta de casa, eu fugia do meu pai entrava por uma porta, eu saía pela outra. E uma vez eu abri a porta de cara, dei de cara com meu pai olhou para mim e falou, a gente precisa consertar isso, e me deu um abraço. Isso ficou lá no passado, e graças a Deus eu tenho convivido com meu pai, amo meu pai. Mas quantas famílias têm se quebrado por causa disso? Paulo está dizendo, olha, quando Paulo manda trazer João, ele está dizendo, eu preciso reatar esse relacionamento, eu preciso refazer essa ponte. Olhe para a sua história de vida. Quantos relacionamentos foram quebrados, às vezes por besteira? Às vezes mesmo tendo a razão, e aqui vai um conselho meu, não só de Paulo, mas às vezes mesmo nós tendo razão, mesmo que nós tenhamos a razão,
Se nós somos verdadeiros cristãos, talvez seja melhor nós nos humilharmos para reatarmos esse relacionamento. Primeiro ensinamento, cuide dos seus relacionamentos. Porque lá na frente, quando a gente estiver para passar daqui para o outro lado, o que vai valer são as amizades. O que vale são as histórias que nós temos para contar. O que nós vivemos junto com os nossos amigos. Segundo ensinamento que eu vejo nesse texto, no momento de solidão, o que Paulo faz, muitas pessoas poderiam sucumbir à solidão, mas Paulo se preocupa primeiro em reatar os seus relacionamentos. Segundo, leia comigo, por favor, versículo 13, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Segundo ponto que eu vejo, cuide da sua saúde. Eles estavam chegando perto do período de inverno ali. E Paulo está pedindo a capa. Essa capa que eles usavam, que os judeus usavam, era uma capa bastante grande que servia como um cobertor também. E o interessante para nós, e nós devemos nos preocupar com a nossa saúde, porque talvez essa nossa herança, essa fé cristã judaica, é uma das poucas fé que acredita que o nosso Deus criou também tudo que é material. E o nosso Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele fez o homem, Ele fez o ser humano, como o ápice da sua criação. E Ele disse ao ser humano, olha, subordine sobre os seus pés, domine sobre todas as coisas. Deus criou um ambiente maravilhoso para que nós vivêssemos. E Ele se importa com o nosso físico também. E Paulo está dizendo, olha, traz a capa, eu estou preocupado, o inverno está chegando, eu quero me cuidar. Segundo ponto que eu vejo aqui que Paulo nos ensina, cuide da sua saúde, faça aquilo que for possível. O que é impossível a gente não pode fazer, por isso que nós temos um Deus do impossível, mas aquilo que é possível está nas nossas mãos. A gente pode ir ao médico, a gente pode fazer os nossos exames, a gente pode se preocupar. E Paulo está dizendo, olha, para você fugir da solidão, o que te ajuda a fugir da solidão, primeiro é cuidar dos seus relacionamentos. Segundo, ele está dizendo, cuide da sua saúde, porque Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Quando eu estava dando aula na igreja, uma vez eu falei, você não consegue ver, algumas pessoas, havia uma ideia de alguns deuses gregos de que o espírito era bom e a matéria é má. Para nós que somos cristãos e acreditamos em Deus e na palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus, você não vê uma alma andando por aí sozinha sem um corpo. Nem vê um corpo andando por aí sozinho sem uma porção espiritual, sem alma e espírito. Se você é tricotomista, corpo, alma e espírito. Se você é dicotomista, alma ou espírito e corpo. Você não vê desassociado. Então é importante que nós cuidemos do nosso corpo também. Terceiro ponto, gastei bastante tempo no primeiro ponto. Terceiro ponto que eu vejo nesse texto. Primeiro, cuide dos seus relacionamentos. Segundo, cuide da sua saúde. Terceiro ponto, no próprio versículo 13. Traz para mim, além da minha capa, os livros e especialmente os pergaminhos. Terceiro ponto, cuide da sua mente. Paulo era culto. Nós vemos quando Paulo está lá no Areópago, o discurso que Paulo faz no Areópago, ele derruba com o discurso dele algumas classes de filósofos. O discurso de Paulo no Areópago ao Deus desconhecido, ele fala especialmente aos epicuristas e aos estoicos, classes, pessoas sábias do momento grego. E Paulo diz para ele, olha, traz para mim os pergaminhos. Muito provavelmente esses pergaminhos tratavam do Antigo Testamento, que era o que eles tinham como palavra de Deus naquela época. Hoje nós temos como palavra de Deus o Antigo e o Novo Testamento. Na época de Paulo, o que eles tinham como palavra de Deus era o Antigo Testamento. Paulo, nas suas cartas, ele cita algumas outras obras. Quando Paulo coloca ali no seu discurso, ele está nos ensinando que nós devemos cuidar da nossa mente, e que ele está ensinando que nós devemos cuidar da nossa alma e com quem nós andamos. Ele está citando, ele está pegando citações que os filósofos daquela época usavam e colocando essas situações na Bíblia e nos ensinando. Hoje a gente vive um momento, hoje a gente vive a fase do Facebook, que é o que nós estamos aqui, da Netflix.
a gente come o peixe já sem espinho. O espinho chega pra gente já sem... O peixe chega pra gente já sem espinho. Eu me lembro que quando eu era criança não tinha muito dessas facilidades. E várias vezes eu machuquei a boca porque eu não limpava o peixe direito. Olha, eu arrisco a dizer que os meus filhos que estão aqui não sabem muito bem o que é comer um peixe com espinho, não. A maioria das vezes eles já comeram o peixe pronto. Nós precisamos aprender a refletir, cuidar da nossa mente. A palavra de Deus diz que o homem bom tira do seu coração bom coisas boas. E o coração ali, nós sabemos, nós entendemos isso hoje. Na cultura judaica, na cultura judaica cristã, quando Paulo escrevia, o coração para o judeu era o centro de todas as coisas. Do que é que nós temos alimentado os nossos corações? Será que dos nossos corações a gente tira coisas boas? Ou se Deus olhar, tem um Ineto, o Gerson vai gostar, Ineto Gerson, que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o que o Senhor vai encontrar? Salmo 139, quando Ele sonda os nossos corações. O que controlar a nossa mente vai invariavelmente controlar as nossas ações. Bonita essa frase, né? O que controlar a nossa mente vai invariavelmente controlar as nossas ações. Paulo está dizendo: você quer fugir da solidão? Cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde, cuide da sua mente. Encha a sua palavra das coisas de Deus. Às vezes parece meio careta falar em ler a Bíblia. Parece uma coisa meio antiquada, principalmente nos tempos em que nós vivemos hoje. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A única maneira de nós conhecermos a Deus, uma das maneiras de conhecermos a Deus, é lendo a palavra de Deus, lendo o que Ele deixou para nós. Ontem eu estava assistindo um vídeo que fala sobre esse momento que está acontecendo e colocam uma data para a volta de Cristo e uma data para o começo da grande tribulação. Os argumentos que o autor do vídeo usa são bastante bons e ele diz que talvez a tribulação comece ali em 2023. Vamos partir do princípio que ele esteja certo nas suas datas. Nós temos aí 3 anos talvez. Se começar a tribulação mesmo em 2023, será que nós estaremos prontos para enfrentar a tribulação? No culto que eu me referi agora há pouco, o culto de sexta-feira à noite, a gente tem um momento que cada um faz um pedido de oração e um agradecimento. E o meu pedido foi exatamente esse, para que Deus me mostre como é que eu me preparo para enfrentar essa tribulação. Eu não sei, será que eu estou preparado para enfrentar? Será, irmãos, que nós estamos preparados para viver como os primeiros cristãos viveram? Vemos os nossos filhos. Você que está em casa agora, eu estou aqui pregando para os irmãos, a minha filha está sentada aqui na minha frente no chão. Todo mundo chama ela de Carlinhas, diz que é um Carlos de cabelo comprido e bem melhorado, muito melhorado. Mas eu estou me perguntando e pensando agora, vocês que estão com seus filhos, será que eu estou preparado, estaria preparado para ver aqui alguém entrar na minha casa e dizer para mim agora: Germano, negue ao Senhor ou nós matamos a sua filha? Não precisa responder para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. E uma maneira de nós nos prepararmos para isso é enchermos as nossas mentes da palavra de Deus. Como é que aqueles cristãos enfrentaram isso no começo da história? Irmãos, olhe para o seu filho sentado do seu lado. Alguns talvez estejam com seus filhos no colo. Alguns talvez o bebê dormindo lá no quarto. Como esses cristãos foram capazes de enfrentar isso? Cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde, cuide da sua mente. 4º ponto, cuide do seu espírito. Versículo 17, leia comigo, por favor. Versículo 16, Paulo começa a falar. Versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Eu falei sobre isso domingo passado. Que isso não lhe seja posto em conta. Versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças.
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quarto princípio, cuide do seu espírito. Todos os abandonaram. Um cara que havia dedicado uma boa parte da sua vida a pregar o Evangelho, a sistematizar o Evangelho, na sua primeira defesa diante do Império Romano, não havia ninguém junto com ele. Ninguém para falar a favor de Paulo. A ingratidão é uma das piores situações em que o ser humano vive. É uma das piores coisas que a gente vive, é a ingratidão. Nesse momento eu fico pensando que Paulo pensou nisso, sobre a ingratidão. Tanta gente que ele pregou, tanta gente que ele evangelizou, tanta gente que ele curou. Quantos milagres Paulo fez? Deus que fez, o Espírito Santo que agiu por intermédio dele. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, talvez o melhor nome do livro fosse Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Quando eu estava preparando isso daqui, eu lembrei de uma lenda indígena, e alguns já devem ter ouvido. Os índios Cherokees nos Estados Unidos, quando o menino passava da fase de infância para a vida adulta, passava da adolescência para a vida adulta, ele era levado para um lugar e ficava sozinho. E tinha que passar a noite sozinho, vendado. E ele ouvia barulho de animais, vento, a noite inteira. Imagine você passar uma noite inteira sozinho, vendado, para provar que é homem. E quando ele tirava a venda, e a história era que o pai o levava, deixava sozinho e voltava para a tribo. Mas quando ele tirava a venda de manhã, o menino tirava a venda de manhã, ele percebia que seu pai estava ao longe, sentado e o acompanhando e cuidando dele. É assim que Deus faz. Versículo 17, cuide do seu espírito. Deus cuida de nós mesmo quando nós achamos que Deus não está agindo. Ele está cuidando de nós. Último princípio que eu vejo. Primeiro, vai guardando comigo. Cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde, cuide do seu espírito. Cuide dos seus relacionamentos, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. E quinto princípio que eu vejo aqui importante para nós. Nós voltamos no versículo 9 e no versículo 21. Atenda ao chamado. Paulo diz para Timóteo no versículo 9, vem depressa ter comigo. No versículo 21 ele repete, apressa-te vir antes do inverno. Naquela época, irmãos, os navios não circulavam, não trafegavam, não navegavam, acho que talvez seja a melhor palavra, né? Os navios não navegavam no inverno. Eles ficavam 3 meses parados. E Paulo havia pedido a capa por causa do inverno, havia pedido os livros, os pergaminhos, Paulo queria se preparar. Imagine se Timóteo e João Marcos tivessem demorado. A ideia que eu tenho é que quando eles recebem essa carta, eles largam tudo o que estão fazendo e saem correndo para atender o chamado. Timóteo e Marcos falando, vamos rápido, a gente tem que pegar, talvez o último navio está saindo. E eles chegam na cidade e saem procurando onde está Paulo, onde que Paulo está preso, onde Paulo foi guardado. Espera aí que caiu meu microfone aqui. Qual é o calabouço em que Paulo está? E finalmente eles chegam e encontram Paulo e falam, Paulo, está aqui, seus livros, seu cobertor, e nós estamos aqui. Imagine se fosse ao contrário. Se eles tivessem demorado para atender o chamado e quando eles fossem ao porto não houvesse mais navio para que eles fossem até onde Paulo estivesse. Imagina que se passassem 3 meses e depois de 3 meses ele tomassem o navio. E eles procurando pela cidade, batendo de porta em porta, indo na casa dos conhecidos. Vocês sabem onde está Paulo? Onde Paulo está preso? Onde Paulo está preso? E alguém virasse para eles e dissesse, vocês são João Marcos e Timóteo? Sim, somos nós trouxemos as coisas de Paulo. E a pessoa virasse e dissesse, você não sabe o quanto ele esperou vocês. Você não tem ideia de o quão ansioso todos os dias ele acordava esperando vocês. Ele já morreu, ele já foi. Eles atenderam o chamado de imediato.
Se eles tivessem esperado, eles corriam o risco de chegarem lá e Paulo já ter sido executado. Quantas vezes nós não damos atenção? Eu me lembro de uma situação, já contei isso para algumas pessoas, isso faz muito tempo na minha vida, há muitos anos atrás. Eu estava no metrô cheio, peguei o metrô na Sé, indo para o Paraíso, e uma senhora do meu lado falou: moço, como é que eu chego no Paraíso? E eu falei para ela: ó, daqui 4 estações você chega no metrô Paraíso. Passou uns 10, 15 segundos, ela me perguntou de novo: moço, como é que eu chego no Paraíso? Eu falei: ó, já falei para a senhora, vai avisar aqui, daqui 4 estações é o metrô Paraíso. Passou uns 10, 15 segundos, eu estava irritado, né, molecão, tinha acordado cedo, trem, metrô cheio. Ela me perguntou de novo: como é que eu chego no Paraíso, moço? Falei para ela: faz o seguinte, a senhora me segue, a hora que eu descer a senhora desce atrás, tá bom? E não dei mais atenção. Depois de alguns anos que eu fui entender aquela situação, eu não expliquei para aquela mulher como é que ela chega no paraíso. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que leva ao paraíso. Eu não sei se você está vivendo um momento de solidão ou não. Talvez não, talvez você não seja solitário, nem vá viver. Mas esses princípios servem para as nossas vidas. Quais são as pontes que nós temos que reconstruir antes do inverno? Quais são as pontes que nós precisamos arrumar, construir antes do inverno? Quais são as decisões que eu preciso tomar para cuidar da minha saúde? Quais são as decisões que eu preciso tomar para cuidar da minha mente e do meu espírito? Quais são os chamados que eu tenho recebido e não tenho atendido? Esses são os momentos finais de Paulo, onde ele relata aqui para Timóteo como é que estava a vida dele. Falamos a semana passada e falamos essa semana. E quando Paulo diz que para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo, ele estava falando sério, não falava da boca para fora. Muitas vezes a gente fala: não vejo a hora de Jesus voltar. Mas a gente fala isso porque a gente quer se livrar dos nossos problemas. A gente fala isso só porque a gente quer: não aguento mais essa vida. Será que nós queremos mesmo ver Jesus voltar? Para finalizar, eu estava conversando com um amigo com quem eu falo muito sobre Bíblia e falei isso para minha esposa também. A gente lê muito na Bíblia sobre a perseguição, a tribulação, os princípios das dores. Eu não sei qual é o teu ponto de vista escatológico, pré-tribulacionista, mídia ou pós-tribulacionista, mas de alguma forma a gente lê na Bíblia que próximo da volta de Cristo nós teríamos vários problemas. E eu comentei com esse amigo e comentei com a minha esposa: ora, se a vida está acontecendo na Terra e Cristo vai voltar, alguma geração de cristão vai ter que sofrer. Alguma geração de cristão vai ter que passar por isso que está escrito na Bíblia para que as coisas aconteçam. E se essa geração for a nossa? A gente está muito preocupado com a expectativa de que tudo se resolva logo. E eu também estou. Também quero ver, apesar de querer que Cristo voltasse, porque eu não queria ver uma marmanja aqui dentro de casa pedindo minha filha em casamento, mas eu quero ver, eu falo isso brincando, eu quero ver meus netos. Esse é o sonho meu. Mas e se nós formos a geração? Se nós formos a geração, nós precisamos cuidar da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, dos nossos relacionamentos e da nossa vida, para que nós estejamos em paz com Deus. Eu acho que o maior presente que nós podemos ganhar, irmãos, é ouvir do Senhor Jesus: bem está, servo bom e fiel, entra para o gozo eterno do seu Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora, encerrar essa palavra, encerrar esse culto, encerrar esse domingo junto com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço. Te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço, ó Deus, porque através da vida de Paulo, o Senhor deixou exemplos práticos e ensinamentos práticos, ó Deus, para que nós vivêssemos melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria através do Teu Espírito Santo para cuidarmos dos nossos relacionamentos, cuidarmos, ó Deus, do nosso corpo, cuidarmos, ó Deus, da nossa mente, cuidarmos, ó Deus, do nosso espírito
E para que tudo isso estando ajustado, Deus, corpo, alma, mente, espírito, tudo isso estando bem ajustado, nós possamos atender ao seu chamado. Nós possamos atender aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Pai bendito, eu coloco nas tuas mãos agora e na tua presença cada um dos meus irmãos que está acompanhando esse culto e estudou a sua palavra comigo. Que o Senhor os guarde, os abençoe, que o Senhor os dê uma semana na tua presença, que o Senhor os livre do mal, os cubra com o seu manto, ó Deus. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa encher cada lar da sua paz, a paz que excede todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Eu oro, irmãos, com fé em Jesus Cristo, que Ele tem cuidado de nós. Eu peço desculpa para os irmãos, assim como o Gerson já pediu, todo esse trabalhão que deu hoje, de entrar numa plataforma e depois entrar na outra. A gente não conhece bem, a gente está aprendendo junto. Mas o importante é que de alguma maneira nós estamos juntos. De coração, que Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa semana. E antes de terminar, eu já agradeci o Gerson e a turma, quero dar uma menção especial para o pessoal da Escola Bíblica. Acho que foi a Silmara, a Silvinha, tem mais gente, me perdoem, eu não sei os nomes ainda de todos vocês. Mas parabéns a todos vocês que se preocuparam em trabalhar na escola bíblica, em levar a palavra de Deus para os seus alunos. Tenho certeza que não só nós estamos contentes com isso, mas nosso Deus também está vendo. Deus abençoe, uma boa semana. Tchau, tchau.